Aproveitando, inclusive, para a gente fazer aqui a recapitulada das sabatinas que a gente está tendo aqui no UOL, gente, junto com a Folha. Essa semana, uma nova rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente teve Pablo Marçal. Ao longo da semana a gente vai continuar também. Amanhã temos a Tabata Amaral por aqui. Na sexta-feira, o prefeito Ricardo Nunes. E a gente segue na segunda-feira com Boulos e depois no dia 13 com Datena por aqui também, discutindo as propostas para a campanha aqui, de cada campanha para a cidade de São Paulo. Muito importante a gente ter essa discussão agora voltada, tio Rei, para falar ali de segurança, de habitação, de mobilidade, discussões importantes para a nossa cidade, para além dos debates, que é claro, tiveram também questões nacionalizadas, né, tio Rei? Muito embate que a gente vem vendo de lá para cá, mas na nossa sabatina a gente deixou um espacinho para isso também, que entrou aqui no nosso roteiro do Olha Aqui. Posso separar para o pessoal o que a gente tem hoje para discutir? Pode, vamos lá. A gente vai trazer o trechinho final dessa sabatina que a gente teve hoje com o Marçal, com todos os candidatos. No final a gente tem um bloco de conjuntura política, que aí sim a gente discute os temas políticos do momento, e aí surgiu ali um embate entre Pablo Marçal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a gente vai trazer para analisar aqui com o tio Rei, que foi o Marçal reagindo a uma fala que a gente trouxe do governador, da campanha dele, em nome do aliado dele, do Ricardo Nunes, aqui para a campanha de São Paulo, ele dizendo que votar em Marçal, que Marçal é uma porta de entrada para Boulos, e aqui para a gente Marçal reagiu então, dizendo que Tarcísio de Freitas está enterrando a carreira política dele ao defender Ricardo Nunes. A gente traz essa repercussão aqui, junto também com outro desdobramento que já vem tendo sido levantado pela imprensa como um todo, que é de qual que é a posição de Pablo Marçal sobre uma possibilidade ou não de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele que desconversou um pouco o assunto mais uma vez, mas diz que não quer entrar em guerra, tio Rei, com o STF, que isso poderia destruir a candidatura dele à prefeitura. A gente traz aqui no nosso Olha Aqui também a coluna do tio Rei, trazendo uma discussão importante sobre as ações da OAB e do Novo contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes em torno da derrubada do X aqui no Brasil. Falamos ainda também de Guilherme Boulos acionando a Justiça Eleitoral para fazer com que Marçal seja obrigado a fazer uma nova publicação nas redes dele daquele direito de resposta que o Boulos teve em torno de todas as acusações de que ele seria usuário de cocaína. Ele alegou ali que o conteúdo foi alterado e atrasado ali de ser publicado no ar. A gente traz também repercussões da economia. Ministro Fernando Haddad comemorando os dados positivos recentes, os dados do PIB que a gente traz aqui com o tio Rei. Vamos começar, tio Rei, então, pela nossa sabatina, repercutindo a frase que a gente deixou até separada aqui dessa resposta que Pablo Marçal deu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo aí que ele está enterrando a carreira política dele ao citar o nome de Marçal na hora de defender o Nunes. Vamos assistir. Que o Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente do comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. É o seguinte, todos precisam de saber que o Tarcísio, com essa declaração, inclusive eu quero pedir para vocês, até terminar a eleição do primeiro turno, para a gente ganhar nesse primeiro turno, que vocês relembrem o Tarcísio nas ruas e no Instagram dele e de todo mundo que anda perto dele, para ele fazer o M. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim, inclusive todos estão falando de mim, quero agradecer, não parem que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno, porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto, ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026
se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, o recado para o governador: é melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você. E eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira. Bom, tio Rei, ele estava fazendo referência ali, o Tarcísio, quando deu essa fala, às pesquisas recentes mostrando que em um eventual segundo turno o Marçal teria menos chance contra o Boulos no segundo turno aqui para a Prefeitura de São Paulo. Mas como é que você vê essa análise política aí, de acordo com o Marçal, ele disse que ele estava fazendo? Como que você vê esse embate? É o silêncio eloquente, que é uma Silêncio coisa que diz eu muitas inventei vezes, né, tio Rei? no rádio e na TV. O UOL certamente me mantém aqui porque quer que eu fale o que eu realmente penso, né? E eu realmente penso que esse senhor não concede entrevistas, ele nos manipula. Eu vou insistir nisso. A nós, da imprensa. Eu reparo nessa breve fala, ele se refere a um adversário, o Bananinha, ele apela a palavras chulas, ah, ele se refere a si mesmo como Homem de Ferro, e diz que o outro é o Banana. Fala em nome do conservadorismo, obviamente ele não sabe o que é conservadorismo, entre as muitas outras coisas que ele não sabe, né? Um conservador não custa lembrar, então se eu não puder colocar as pessoas que me ouvem, que me acompanham, no caminho, inclusive, da boa teoria, então eu não presto para nada. O conservadorismo não é isso, o conservadorismo não é o reacionarismo, a loucura. O conservadorismo caracteriza aqueles que conservam instituições. O que é o conservadorismo? É aquele que... Os conservadores são aqueles que querem mudar a realidade, né, para não conservar iniquidades, os bons conservadores, né, os que são conservadores de verdade, mas entendem que isso tem de ser feito nos limites da institucionalidade. É isso que é conservadorismo. E os progressistas são aqueles que acham que podem mudar coisas e que também a institucionalidade tem de mudar por caminhos democráticos, não é? Então, nem conservadores nem progressistas são disruptivos, querem romper com a ordem política, eles querem mudá-la. Um acha que pode mudar conservando instituições, o outro acha que pode mudar alterando as instituições, ambas as práticas democráticas. O seu Pablo Marçal não é nada disso. O seu partido nem sequer existe. Ele diz que ele não dá a menor bola para partido. O seu partido, nós sabemos, é um arranjo que se fez ali com pessoas comprovadamente ligadas ao PCC, ou pelo menos uma delas confessou ser ligada ao PCC. Ele passou uma procuração dele por um sujeito que é um criminoso, quanto mais ele próprio teve problemas com a justiça. Então, isso não é conservadorismo. Isso é disrupção, isso é rompimento da institucionalidade pelo caminho da extrema-direita. Isso que eu estou falando é teoria política, isso que eu estou falando é história política, não é? Quando ele fala isso do Tarcísio, a gente verifica, e acho que o Tarcísio está experimentando também, porque o Tarcísio também fez discurso assim, desconstituidor da ordem política. Foi assim que ele se tornou candidato aqui em São Paulo. Nesse particular, né, o Pablo Marçal aponta uma fragilidade real. Você não existia politicamente, o Bolsonaro fez. E você se fez em São Paulo com o Bolsonaro desconstituindo a política. Só que o Tarcísio, ele vem de uma outra situação. O Tarcísio fez carreira no governo petista, inclusive. Foi ali que ele se tornou, digamos, uma figura de Estado, se não homem de Estado ainda, uma figura de Estado, né? No DENIT. Foi ali, com o governo Dilma, né? Então ele, de algum modo,
embarcou no bolsonarismo, mas com o esforço de criar algo estável, ao menos. O Pablo Marçal, ele é o puro sumo do bolsonarismo, na sua pior extração, no que tem de mais desestabilizador da política. O Pablo Marçal atualiza as piores coisas do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, à medida que o Bolsonaro se tornou presidente, entrou num partido que não é só dele, que é o caso do PL, ele foi obrigado a conversar com outras instâncias formais da política. O Pablo Marçal vem e diz: isso nada vale, eu posso arrombar essa porta. E arrombou, não é? E arrombou. Demonstrando que as ameaças à democracia, elas permanecem. As ameaças à democracia estão todas aí. O Pablo Marçal é a expressão dessa ameaça, sem dúvida nenhuma. Hoje, ele é a atualização dessa ameaça, né? Agora, ele se aproveita de um outro erro do Tarcísio. O Tarcísio faz o quê? O Tarcísio resolve criar um Beelzebub, que é o Boulos, e dizer: olha, vocês, cuidado, não votem no Marçal, não é porque o Marçal não tenha propostas, não é porque o Marçal diga absurdos técnicos, não é porque o Marçal desrespeita a política, as regras da política, os adversários. Não é porque o Marçal é o Marçal. Vocês não podem votar no Marçal porque ele é o risco da eventual eleição do Boulos, não é? Então, na cabeça do Tarcísio, presta atenção, na cabeça do Tarcísio, a ameaça maior é o Boulos. Não é o Pablo Marçal. Ele é governador do estado em que há uma favela, na cidade de São Paulo, governada pelo aliado dele, Paraisópolis, que teve expulsos de lá trabalhadores que estavam fazendo a canalização de um córrego que causa severos transtornos para a população. O PCC expulsou essas pessoas de lá. O PCC, segundo consta, estava tramando a morte do secretário de segurança dele, do Guilherme Derrite. Uma pessoa foi presa. E o senhor Tarcísio de Freitas é incapaz de dizer que uma das razões por que não se deve votar em Pablo Marçal é porque no partido dele há pessoas com vínculos com o PCC. Ele prefere demonizar a esquerda. Hã? Então, não é o seu Pablo Marçal, com o seu conjunto de absurdos, de ataques às instituições, à política, aos adversários, que mesma maneira como ele se refere ao Nunes, porque eu não tenho a menor simpatia, é uma maneira absolutamente desrespeitosa, como ele é desrespeitoso com todo mundo, como ele é desrespeitoso com o debate, como ele é desrespeitoso com o jornalismo. Ele se aproveita das fragilidades todas e das portas todas que nós acabamos abrindo para ele, para fazer esse discurso desconstituidor da política, e aí acaba pegando o Tarcísio naquilo que, de fato, é um discurso amalucado. Porque o que ele está dizendo para o Tarcísio é o seguinte: o verdadeiro bolsonarista sou eu, não é o Nunes. Ele está dizendo: o Tarcísio da hora sou eu. Eu sou o Tarcísio de agora. Você foi o Marçal de 2022, em São Paulo. Em 2022, o Marçal de São Paulo era você, do Estado. Agora, o Tarcísio de São Paulo, da cidade, sou eu. Então, trate de ficar comigo, né? Porque eu sou o verdadeiro. Tarcísio, incapaz de enfrentar esse discurso, porque enfrentar a essência do discurso do Pablo Marçal seria enfrentar a essência do discurso do bolsonarismo. Ele inventa um bode, né, a ser tirado da sala, que se chama Guilherme Boulos. Entende? Então, olha a facilidade
com que um Pablo Marçal sequestra o discurso dessa gente. Porque a postulação política do seu Tarcísio de Freitas, no fim das contas, mesmo é qual? Em que ele difere do Pablo Marçal? Eu vou dizer, ele deve saber mais matemática, ele é capaz de falar de soluções técnicas para a cidade, aplique as soluções ou não, né? Ele tem noção do que é administração pública, porque ele foi treinado, inclusive, no governo do PT, onde ele fez carreira, né? Só que, politicamente, o discurso dele é igual ao discurso do Pablo Marçal. É igual, né? E aí sim, lá atrás ele tinha até falado uma coisa, vá lá, menos errada do que agora, entre Boulos e Marçal, neutralidade, não sei o que. Ele diz, não, é Marçal. É Marçal. Esse é o governador cujo secretário de segurança está sendo ameaçado, estava sendo ameaçado pelo PCC, ou está ainda, em que a maior favela do país, na prática, como única favela, é Paraisópolis, né, porque as do Rio, que são complexos, a maior favela do Brasil tem uma equipe de trabalhadores expulsa pelo crime organizado, pelo PCC. PCC que está comprometido com o partido do seu Pablo Marçal. Olha a que ponto chegamos. Hã? E aí vai esse cara e diz, não, o verdadeiro conservadorismo sou eu, Tarcísio vai enterrar sua carreira, não sei o quê. Hã? Porque o Tarcísio, evidentemente, é incapaz de falar a coisa certa, não pode falar a coisa certa, né? E porque, de fato, o Bolsonaro já cristianizou, eu adverti isso aqui, já cristianizou a candidatura do Ricardo Nunes, isto é, já abandonou, né? E prepara, enfim, que foi também um modo que encontraram de não ter essa pessoa atrapalhando ali, porque ele disse, como é que é? Eu vou mostrar para vocês que eu sei fazer isso, que vocês sabem também, porque eu vivo, na verdade, fazendo isso nos meus cursos, né? E vou levar essas técnicas todas de manipulação, inclusive, vou levar para a política, né? E assombra o bolsonarismo, né? E aí vai e ele afronta o governador assim, né? Então, é um momento realmente notável da política brasileira, né? É um momento que a gente tem essa dificuldade de conversar com esse público como um todo, né, tio Rei? Eu gosto muito das análises do professor João César de Castro, que a gente até chegou a ouvir aqui da UERJ, de como existe ali no discurso de Marçal uma colonização da política, mas na verdade não é a política em si. Ele fala muito da lógica de economia da atenção, de como a gente faz essas comparações com o bolsonarismo raiz, mas que Bolsonaro pelo menos tinha um pé na política ali em si, por isso existe essa dificuldade, porque a gente não conhece esse ambiente como um todo do Marçal para fazer essa crítica, né? E aí, como você ressaltava, vinha esse discurso do Marçal de que o voto bolsonarista não tem dono, inclusive as pesquisas mostrando que hoje tem mais votos bolsonaristas com ele do que com o Nunes diretamente. Aí esse ponto que ele já joga lá para 2026, né, do que o Tarcísio vai ter problemas em 2026 se continuar com esse tipo de ataque. Mas presta atenção que esse tipo de discurso do Marçal, claro, ele tem de ser compreendido. Agora, achar que isso é uma das formas de ser da política é um erro brutal. Até porque isso não é novo. Isso não é novo, né? Eu os convido, está na internet, a pegar um discurso do Goebbels, 19, 20 dias depois do Hitler ter se tornado chanceler. Ele faz uma mega concentração em Berlim e ouçam lá o que ele diz. Está na internet, vocês encontram com legenda em inglês, tudo bonitinho. Ouçam lá o que ele diz, né? A mesmíssima pressão. Estou chamando o cara de nazista. Não, não estou chamando de nazista. Eu estou dizendo que os discursos de desconstituição da política, eles não são novos. É que passados os anos, enfim, passados 70, 80 anos de construção
dos benefícios da democracia para o mundo e da derrota do nazismo, você tem a emergência dessas forças, de novo, ultraconservadoras, especialmente num período que também de crise, que acabou colhendo certos setores da sociedade, que existem para culpar o outro por tudo aquilo que dá errado no mundo. Isso não é novo. Isso não é novo. Isso não é novo e está sendo atualizado. O Trump faz isso nos Estados Unidos, a extrema-direita faz isso na União Europeia, a extrema-direita faz isso no Brasil. Então, esse negócio, nós temos de tentar entender Marçal. Tentar entender no sentido de ter um aparelho crítico que possa apontar como é que esse discurso se constitui é uma coisa. Achar que esse discurso, de algum modo, possa fazer parte da vida democrática é um erro grotesco. É um erro grotesco que os liberais costumam cometer. A Economist fez o editorial mais equivocado da sua história. Acho que mais equivocado do que esse, só uma coisa meio risível, que Economist previu que a televisão não faria menor sucesso e que também os carros não progrediriam porque ia acabar combustível e eles iam ficar no meio do caminho. A Economist só se esqueceu de que dava para criar uma rede de pós de gasolina. E aí a Economist faz um discurso agora, faz um editorial, dizendo que os Estados Unidos são certos em tirar o TikTok, porque o TikTok, de fato, tem vínculo com a China, tá? Mas é um absurdo que possa haver alguma restrição à liberdade de expressão, no fim das contas é isso. Então, os liberais acham que o vale tudo pode ser contido por um debate esclarecido, o que é uma burrice. O vale tudo não é contido pelo debate esclarecido. O vale tudo, quando foi contido pela guerra, não foi pelo... O vale tudo, quando triunfou, só foi contido com sangue, não foi com liberdade, com discurso. Não foi enfrentando o Hitler no gogó. Vale tudo se enfrenta quando triunfa com sangue no campo de batalha. Entende? Não foi com papo. Papo quem tentou com Hitler foi o Daladier, foi o Chamberlain, no Pacto Indigno, dizendo, tá bom, então nós não queremos guerra, vamos fazer a paz com você, vamos conversar. Que foi quando o Churchill disse a sua famosa frase, não é? Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e vão ter a guerra. E batata, né? Quando se desrespeitam todas as regras da civilidade, se transforma isso num discurso político, não adianta tentar enfrentar isso com discurso, porque perde. Esse discurso do seu Pablo Marçal, obviamente, é um discurso muito mais fácil de ser compreendido e que agride fundamentos da civilização. A questão é saber se nós vamos conviver e vamos aceitar no processo político gente que agride os princípios da civilização ou não. Eu acho que não. Eu sou um bom leitor da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, escrito por um direitista chamado Karl Popper. Direitista, porém não fascista. Aquilo que agride fundamentalmente a sociedade de direito, aquilo que agride fundamentalmente o pacto civilizatório, tem que ser banido do processo político. Não adianta tentar conversar com essa gente, porque essa gente é a velha história, metáfora meio boba, mas sempre muito boa, é jogar xadrez com um pombo. O pombo vai dizer que ganhou, e você não tem como ganhar do pombo jogando xadrez com ele. Não é? Não.